Você só corrige um erro se você identificar que ele existe. Você só resolve um problema se você identificar que ele existe. Então você só vai deixar de ser uma criança se você admitir que você é uma criança. Que é o mais difícil. Claro, enquanto você achar que você já... Não, eu sou bem resolvido, eu tenho 30 anos, eu já sou adulto, essa conversa do Cleiton aí não serve para mim. Continua. Então continua achando que você é adulto. Continua perdendo oportunidade, continua fazendo birra, continua arrumando confusão, continua arrumando problemas, só porque você não amadureceu. Continua tendo dificuldade com não, continua tendo dificuldade com as pessoas que pensam diferente de você. Tudo isso é falta de maturidade. Bem-vindos ao MentorCast, aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro, estou aqui com a equipe da LF Gestão. Do meu lado direito, Arielle. Oi, gente. Do meu lado esquerdo, o senhor Matheus. E aí, gente, tudo bem? E no banquinho, Dona Ingrid. Gente, é um prazer estar aqui com vocês. Dona agora Ingrid foi na parar tela. no banquinho, aparecendo Exatamente. aqui na tela. Olha só, lembrando que este mês estamos falando sobre o poder do básico. Então é importante que você entenda que para fazer coisas extraordinárias, o básico precisa ser feito. Então, eu quero lembrar você de erros básicos que você está cometendo e por isso que coisas extraordinárias não estão acontecendo. Tema de hoje, crianças emocionais. Muito bom. Forte. Fiquei muito bom. Muito bom. Ah, eu citei um dos episódios, acho que conectando. Eu gosto do termo. Hoje Faz vamos muito falar sentido. sobre crianças emocionais. Duas situações. Pode ser que você seja uma criança emocional. E o que é uma criança emocional? Você se comporta como uma criança. Você, apesar da sua idade, não cresceu nas suas emoções. E eu vou trazer aqui momentos em que você faz coisas como criança. Ou pode ser que você se comporte como criança em algumas situações, em alguns ambientes. Então é importante fazer a leitura, que às vezes você não é uma criança emocional, mas você se comporta como uma criança emocional em alguns ambientes. E isso é o que vem te prejudicando. Então eu vou trazer aqui 5 pontos, 5 comportamentos de crianças emocionais para você identificar qual dos 5 te acompanha. Ou qual dos 5 em algum momento você acaba agindo e fazendo isso. Ok? Vamos lá. Primeiro, em que momento eu me torno uma criança emocional? Quando você quer que as pessoas concordem com você. Tudo do nosso jeito. Nem do seu jeito, você tem dificuldade de ser contrariado. Então, pessoas que têm dificuldade de ser contrariadas, neste momento elas se comportam como uma criança emocional. Criança mimizenta? Não é nem mimizenta, é uma criança emocional mesmo. Porque a criança gosta de quando você discorda dela? Não. Não. Você tem que concordar. Você discorda, ela fica magoadinha, chateadinha e tal. O adulto é a mesma coisa. Ô, Diga, Cleito, Ingrid. seria a pessoa que tem... sua controladora também? O controlador tem hábitos de se comportar como uma criança. Porque o controlador não gosta de ser contrariado. Quando que o controlador se torna uma criança emocional? Porque o controlador ele tem uma dificuldade. Se não sai do jeito dele, ele não quer fazer. O controlador ele tem isso. Então assim, você chega para ele e fala assim, ó, você vai fazer esse projeto. Se você quiser ajustar ou quiser fazer algo do seu jeito, ele não quer, ele não se envolve no projeto. Então quando que você se comporta como criança? Quando você é contrariado e aí você não se envolve. É igual criança, ela quer brincar de futebol. Você fala, não, a gente vai brincar de videogame. Ela não quer de videogame, ela nem se envolve, ela joga de qualquer jeito, tipo, daqui a pouco ela sai e vai embora. Então, todas as vezes que alguém contraria você e você, o que é o se comportar? Não é fazer bico, que às vezes você não faz bico, mas você não se envolve. Você não dá o seu melhor. Cara, eu não queria fazer isso aqui, mas já que é pra fazer, vou fazer de qualquer jeito. Isso é comportamento de criança emocional. Eu gosto muito desse termo porque às vezes tem situações que eu faço, que às vezes quando para pra pensar, você entende o que é ser uma criança emocional, faz mais sentido. Mas tem algumas características, assim, muito específicas de quem é mesmo no dia a dia? Vamos lá. Quando você precisa fazer algo que você não quer fazer, como que você faz? Ah, no meu mental eu reclamo. E que mais? E na prática? Ah, às vezes procrastina. Tá vendo? Tá se comportando como criança. Não quero fazer, procrastino. Tá, faço de qualquer jeito. Não fico atento. Porque eu não queria fazer aquilo. Estou me obrigando a fazer.
Então, você está se comportando como criança. Entendi. Talvez por isso que lá no seu trabalho você não se destaca, porque você está fazendo coisas que você não gosta e porque você é uma criança emocional, você faz de qualquer jeito. Acaba refletindo. Claro, Tudo. em vários ambientes. Quando alguém chama você para ir num lugar que você não quer ir, Aí eu já acho ruim, não quero ir, reclamo. Ela não reclama. Não, eu vou, Criança mas- faz isso. Sim, muito. Ou alguns nem vão. Sim. Existem situações assim. Eu vou te dar um exemplo. Quando você era criança, que seu pai saía e levava você num lugar que você não gostava. Pode ver, você é de cara feia, você não Sim. quer falar com ninguém, chegava lá, você não queria interagir. Você vê que esse comportamento, muita gente carrega até hoje. Vai numa festa que não queria ir, chega lá, fica passando vergonha, cara feia para todo mundo. Deixa claro para as pessoas que ela não queria estar ali. Sim, Comportamento de criança. Lembrou? lembrei. Mas deixa em off. Cleito, mas tem ambientes, eu não estou falando de ambientes que não edificam a sua vida, não é disso que eu estou falando, não. Estou falando de ambientes que, olha, é porque você não gosta de ir. Ah, porque eu não gosto das pessoas que estão lá. Tudo bem. Não gosta por quê? Ah, porque eu não vou com a cara delas. Pode ver que no fundo é um comportamento emocional. É por isso que você está se comportando como criança. Uma coisa só, não gosto das pessoas que estão lá porque essas pessoas me fazem mal. No sentido das práticas que elas têm. Elas quebram princípios, não têm valores. Aí tudo bem. Fora isso, comportamento emocional. Muitas vezes você está se comportando como uma criança. Se não for para um lugar que você quer ir, você faz birra, você fica de bico, você se comporta mal, você fica de cara feia, você não interage com as pessoas. Desculpa, comportamento de uma criança emocional. Um exemplo, não sei, a pessoa não gosta, sei lá, de tal cafeteria. E todo mundo quer ir pra essa tal cafeteria, ela faz meio que, tipo, Mas um não gosta. drama, tipo isso. Esse é o ponto. Ela não gosta por quê? Ah, não sei o que, ela tomou um café, não gostou? Porque eu não gostei. Tá bom, mas olha só, a maioria gosta. É, Sim. E se eu Esse- estou em um grupo em que a maioria quer ir pra lá, eu vou. Aí eu vou de cara feia. Chego lá e fico reclamando. Meu, café é ruim, não sei como vocês conseguem tomar esse café. gera um momento Estraga- Fica reclamando. desagradável. Exatamente. É atitude de criança. Entendi. Fica fazendo birra, fica enchendo o saco, fica reclamando, não interage, atrapalha. Isso é comportamento de criança. Criança, quando você leva ela num ambiente que ela não quer, ela fica enchendo o saco, fica correndo, fica te chamando, mãe, vamos embora, pai, vamos embora, mãe, não sei o quê, aí chora. E é o que você faz. Se você está em um grupo e a maioria decidir para aquele ambiente, é melhor que você não vá. Sim. Gente, pode ir lá, eu não estou afim de ir, eu vou para casa, do que você ir e estragar o ambiente. Que esse é o pior, né? Geralmente criança emocional não basta não querer ir. Vira o Mas- centro. É isso aí. Vai para chamar atenção. Na verdade, isso seria algo claramente de alguém que quer chamar atenção ou que realmente às vezes a pessoa nem para pensar? Criança emocional quer chamar atenção. A criança, quando não recebe atenção, o que ela faz? Quer chamar atenção. Tudo pra fazer Chama chamar atenção. atenção. Então, exemplo, lá no seu trabalho, se você achar que você não está sendo notado, o que você faz? Alguma coisa erra. Você vai fazer de alguma coisa repente? para chamar atenção. Quando que você erra? Quando você quer chamar atenção, de maneira inconsciente. Porque, tô trabalhando certinho, ninguém tá me vendo aqui, ninguém tá falando nada, peraí. Sem querer, errei. Chamado lá na sala do chefe, vai chamar minha atenção. Muita gente se comporta assim. Por quê? Porque é uma criança emocional. Não tem maturidade para algumas coisas. Entendeu? Segundo ponto. Segundo momento em que você se comporta como uma criança emocional. Quando você ouve o não. O não ativa o gatilho da criança emocional que está dentro de você. O não tem um poder muito grande. Eu sempre falo aqui, o não é revelador. O não revela o que você carrega no coração. Mas o não também deixa você exposto. O que é deixar exposto? Deixa você exposto pela criança emocional que você carrega dentro de você. Tem uma frase sua, né, que você sempre fala que o não revela o que tem dentro do nosso coração. Exatamente. O não revela o que você carrega no coração. E aí também, exemplo, se você carrega uma criança emocional, o não vai revelar. Cleiton, mas como que uma pessoa, assim, um exemplo, em casa, vamos supor que o pai ou a mãe tem essa característica de uma criança emocional. De repente, como que o filho ele pode se reportar a uma autoridade, sendo que ele entendeu que ali o pai tá fazendo para chamar atenção, ou um líder, de repente? É muito difícil um filho ter amadurecido a ponto Sim. de se tornar um adulto emocional e os pais não, porque se ele foi criado nesse ambiente, ele também é uma criança.
Mas se acontecer, porque o filho está exposto a um desenvolvimento que os pais não tiveram, é na conversa, na sabedoria, uma conversa com sabedoria, direcionar. Pai, você viu como você se comporta como criança? Toda vez que fala não, você viu como você faz birra, você fica aí de bico, ou você começa a reclamar, ou você bate de frente. É sinalizar. Mas no caso do filho, exemplo, é muito difícil, porque se os pais são crianças emocionais, o filho também é. Sim. Entendeu? E se o filho ele não vai admitir, os pais muito menos. Então, essa questão é normal. 70% do nosso comportamento da infância a gente traz para a fase adulta. Só que você não amadurece. Então, você continua se comportando. Entendeu? Então, o não, tem gente que não gosta de ouvir não. O não, ela muda. Ela age diferente, ela perde o interesse, ela deixa de falar, ela não quer mais acessar. Tudo isso é um comportamento de criança. Sim. Entendeu? Mas assim, passando da sua visão, de repente tem algum momento que você olha e fala, nossa, eu fui uma criança emocional agora, ou é algo que hoje já é mais controlado pra você? Não, eu me policio. Porque essa criança emocional está aqui dentro, doida para sair. Entendi. Entendeu? Então alguém passou e não viu você, aí vem a criança emocional, tipo já... Como assim não me viu? Não, mente, maturidade, não viu, a cabeça tá cheia. Alguém tá... exemplo, você quer ver uma coisa que mexe muito com as pessoas? Vamos imaginar aqui esse grupo, eu, Matheus, você, Lucas, Amós e a Ingrid. De repente, você tá lá na sua casa no sábado, aí sobe uns stories. Eu, Matheus, Lucas, Amós e Ingrid, e você não está. Como você reage? Talvez incomodada, tipo, por Não, que como que eu não você tô? reagiria se você visse esses stories? Já ia comentar, por que não me chamou? Aí. Você vai ficar com raiva. Como assim? Onde vocês foram? Caramba, ninguém me chamou, hein? Ah, não, beleza, é assim. Não, tá tudo pronto. Olha aqui, criança. Ficou com raivinha porque foram e não te chamaram. Às vezes não chamaram porque você não tem a ver com aquele lugar. É aqui onde é o exemplo. Muitas vezes o crente se perde. Porque ele anda com pessoas, às vezes, que não têm os mesmos princípios e valores dele, e aí essas pessoas vão para alguns ambientes e não chamam ele, porque ele não tem nada a ver com aquele ambiente. Aí, porque ele é uma criança emocional, ele fica com raiva, e aí ele reclama. Aí eles falam, tá bom, próxima vez que a gente for beber, a gente vai te chamar então. Aí, por causa do gatilho da rejeição, ele vai. Quando chega lá, ele começa a se perder sem perceber. Uau, verdade. Por isso que é importante você andar com as pessoas certas, porque se você é uma criança emocional e andar com pessoas erradas, você vai se perder. Você vai desviar, você vai fazer coisas que depois você vai se arrepender, porque você não tem maturidade emocional. Então admita que você não tem e comece a caminhar com as pessoas certas, para você não fazer coisas que depois você vai se arrepender. Dá pra falar, então, que a criança emocional, ela não tem uma identidade firmada? Não, Ou não? Não tem. Uma criança tem identidade formada? Se for uma criança madura, ela já sabe quem ela é, mas ela não tem clareza. Sim. Mas uma criança emocional não tem identidade formada. Então, olha só, você não se move pelo que você quer, você se move pelo que as pessoas direcionam, porque você é uma criança emocional. Você não tem identidade própria, você não tem vontade própria. Você se move para satisfazer, para poder se sentir aceito, para agradar as pessoas. Porque você não tem maturidade emocional, você é uma criança. E porque você não admite que você é uma criança, você nunca vai crescer. Sim. E eu vejo muito isso às vezes. Um exemplo, um casal. Tem lá um filho. Dá um exemplo da minha família. Às vezes tem coisas que eu e meu pai nós fazemos que são muito similares, né? E aí teve até uma vez que você falou, que comentei da minha avó, que não é a minha avó que tá replicando o que eu faço. Às vezes é ela mesma que faz. Só que o quanto isso pode afetar um relacionamento quando um casal, uma vida de casado mesmo, o marido ou a esposa, ela tem constantemente ela é constantemente uma criança emocional. Conflitos, brigas, frustrações, decepções, tudo isso. É muito difícil viver num ambiente com uma criança emocional. Então, assim, um dia ela tá bem, outro dia ela não tá. Você nunca pode contrariar. Então, é muito difícil a convivência com crianças emocionais. Se tornam relacionamentos tóxicos em alguns momentos. Entendeu? Então, Tem esse nível. é bem difícil. Esse tipo de pessoa também não vai conseguir crescer, né? Se ela não consegue ouvir, não. É muito difícil. Mas na cabeça dela ela cresce. Mas crescer mesmo, não. Porque se ela não consegue ouvir não tem como. Se ela não gosta de ser contrariada, não tem como. Então, assim, ela vai arrumar conflitos, ela vai desistir. Exemplo, é muito comum uma criança emocional, uma pessoa que tem um comportamento de criança emocional, desistir de um projeto, desistir de um emprego,
desistir de um ambiente de pressão, porque a criança emocional não sabe lidar com um ambiente de pressão, porque ela não gosta de ser pressionada, ela chora. Não é o chorar com lágrimas, é o chorar de reclamar, entendeu? Chorar de ficar murmurando. Chama atenção. Para chamar atenção, não cresce. O comportamento dela é ruim. Repare, os funcionários que têm comportamentos ruins dentro de uma empresa, crianças emocionais. Porque na realidade o que eles querem? Querem atenção. Entendeu? Diga, Ingrid. Cleito, eu sei que a gente está falando sobre as emoções, mas a ciência fala e explica também que quando você chega com 25 anos de idade, o seu cérebro ele fica completamente maduro. A gente pode dizer que a gente vai melhorando? O maduro do cérebro, provavelmente a matéria que você deve ter visto é da formação, não das emoções. O cérebro é maduro, o seu emocional não. Então não tem a ver. Então, tal, Verdade. não uma coisa é, olha, 25 anos, seu cérebro já está completo, já está maduro, já deveria ser o cérebro de um adulto, mas o emocional não. Não acompanha. Se fosse assim, a partir dos 25 todos éramos maduros. E eu cheguei, exemplo, com 35 anos eu não era tão maduro. Eu vim amadurecer muito depois, em termos de gestão emocional. Sim. Porque a gestão emocional tem a ver com a sua mente, a leitura, a maneira como você enxerga a vida. Diferente do cérebro. A questão aqui, estou falando do corpo, entendeu? Então, são duas coisas diferentes. Tanto é que tem algumas pessoas que até falam, né, que às vezes a mulher, ela amadurece mais rápido, o homem, mas a mulher isso também... amadurece. A mulher amadurece, mas a questão da mulher nas emoções, as emoções gritam mais com a mulher. Sim. Mas a mulher tem uma maturidade bem maior que o homem, amadurece primeiro do que o homem. Você pega aí uma criança de 8 anos, a menina já está conversando algumas conversas diferentes do que a do menino. É verdade. Entendeu? Então, exemplo, na minha época lá, com 10 anos, o menino estava brincando de carrinho, a menina já não brincava mais de boneca. A mulher amadurece. Você pega aí, por que geralmente ali na adolescência as meninas querem namorar com homens mais velhos? Por causa da questão da maturidade. Ela não consegue namorar com um homem da mesma idade que ela. São dois mundos diferentes. Nossa, Pega lá um menino de 19 anos, ele não tem a maturidade que você tem. Por isso que você acaba se relacionando. Mas é verdade. É só você olhar o comportamento, a maturidade. Entendeu? O homem tem a questão da quinta série que habita nele, que ele carrega. Então, mas para ele quinta série. é isso. Então, mas nessa idade a quinta série está muito aflorada, entendeu? A mulher não, a conversa já é outra. Então a maturidade da mulher vem muito antes do que a do homem. A Ingrid falou que as pessoas amadurecem o cérebro com 25. Eu vi uma vez uma matéria que fala que tipo os homens eles amadurecem, viram homens de fato depois dos 40. É mais ou menos isso. Entendeu? Então, assim, é claro que não é uma regra. Não é uma regra, mas... Porque dependendo do que a pessoa passou na vida, do nível de desenvolvimento intelectual, inteligência, ele pode amadurecer antes. Sim. Mas se você perguntar assim, amadurecer mesmo, Cleiton, realmente, depois dos 40, mudou muita coisa. Faz muito sentido isso. E querendo ou não, você teve 2 filhos homens. Você acha que isso tem se aplicado na vida deles também? Não, graças a Deus, meus filhos são bem mais maduros do que eu. Então, exemplo, eu com 22 anos ou com 26, eu não tinha a maturidade que eles têm. Sim. A inteligência, a visão de vida, tudo. Não, eu estava ainda com outra mentalidade. Sim. Entendeu? Mas aí também tem a ver com os acessos que eu tinha, porque, exemplo, com a minha evolução, isso também impacta na vida deles. Porque aí a criação deles vai mudando. Então, quando eu começo a evoluir, automaticamente a minha visão para a criação dos meus filhos muda. Isso vai impactar na geração deles, e principalmente nas próximas gerações. Sim. Entendeu? Então, nesse aspecto, eles estão anos-luz na minha frente. Vou fugir agora um pouquinho do tema, já que você entrou nesse ponto. Mas, sei lá, na minha mente eu consigo pensar assim, pô, se o meu pai, ele conseguiu me proporcionar algo melhor do que ele viveu com a minha idade, no mínimo eu tenho que ser melhor do que ele com a idade que eu tenho hoje. Não. É honra, sei lá, na minha visão. Não, eles vão muito mais longe do que eu. Isso eu não tenho dúvida. E profetizo isso sobre a vida deles, entendeu? Mas não necessariamente que é uma regra. Nem todo mundo com a sua idade tem esse pensamento. Tipo assim, se meu pai deu o melhor, eu preciso dar o melhor também e retribuir isso crescendo, avançando, sendo uma pessoa melhor. Muita gente não tem essa leitura. Sim. Não tem essa preocupação. Você acha que isso tem a ver com gerações?
Tem. Cada geração tem uma linha de pensamento, entendeu? Então, da minha geração era uma linha de pensamento, a sua geração já é outra. E essa geração Sim. que vem aí é completamente diferente. Geração. Aquilo que é importante para mim não é importante para você e não vai ser importante para aquela geração. Aí você tem que entender que as visões são diferentes, entendeu? Tem geração, cultura, ambiente. essas Tem uma coisas. série de coisas que impactam nisso daí. E é a questão de ser criança emocional. Sim. Então, exemplo, a pessoa que tem menos acesso à informação, existe uma chance dela ter uma probabilidade maior de ser uma criança emocional em alguns aspectos. Sim. A formação, a criação, ela conta muito com isso, entendeu? Tem muita gente que começou a amadurecer cedo porque começou a trabalhar cedo. Então, assim, entendeu que a vida funciona muito, muito cedo, né? Com pouca idade. Sim. Amadureceu por causa da necessidade. Exemplo, quem geralmente é uma criança emocional às vezes? Não passou desafios na vida. Teve tudo sempre ali de mão beijada. Não entendeu ainda como as coisas funcionam, entendeu? Então tem isso. Sim. A criação ela conta muito para essa formação e desenvolvimento na questão das emoções. Cleiton, dá pra falar, então, assim, pra criança deixar de ser criança emocional, ela precisa do entendimento? Essa é a chave pra ela? É o entendimento. Você só corrige um erro se você identificar que ele existe. Você só resolve um problema se você identificar que ele existe. Então você só vai deixar de ser uma criança se você admitir que você é uma criança. Que é o mais difícil. Claro, enquanto você achar que você já... Não, eu sou bem resolvido, eu tenho 30 anos, eu já sou adulto, essa conversa do Cleiton aí não serve pra mim. Continua. Então continua achando que você é adulto. Continua perdendo oportunidade, continua fazendo birra, continua arrumando confusão, continua arrumando problemas, só porque você não amadureceu. Continua tendo dificuldade com não, continua tendo dificuldade com as pessoas que pensam diferente de você. Tudo isso é falta de maturidade. Terceiro ponto, não gosta de ouvir críticas. Então, quando não ouvir... pessoas que não gostam de ouvir críticas também se comportam como crianças emocionais. Tem como você não ser criticado? Não tem como, até porque a crítica ela é extremamente importante para o seu crescimento e desenvolvimento. Mas se você não gosta, não aceita, não vai crescer. Mas tem até uma diferença que eu acho que cabe mais à nossa cabeça tentar diferenciar, digamos assim, da crítica, daquela que não é construtiva, e de repente da crítica que você tem do seu pai, da sua Me dá um mãe, do seu exemplo de uma chefe. crítica que não é construtiva. Talvez um exemplo, um vídeo no YouTube, aí a pessoa fala, não gostei do seu cabelo. Não é construtiva, tipo, pra mim eu acho que não vai mudar em nada. Por que a pessoa falou que não gostou do seu cabelo? Por uma questão dela, De onde ela tirou para falar do seu cabelo? ela viu o vídeo. É isso que eu tô te falando. Será que ela tem razão? Mas, tipo assim, eu acho que o conceito que eu tenho na minha cabeça de construtiva, às vezes pega muito algo mais emocional. Então, mas o que é mais importante? O que você pensa ou o que as pessoas pensam? No mundo real, o que as pessoas pensam? Então, e ela não gostou do seu cabelo. Você vai arrumar seu cabelo? Pô, né? Eu vou ficar pensando. Então a crítica surtiu efeito. Sim. Aí no próximo episódio você apareceu com o cabelo bem melhor, mais bonito. Então a crítica dela foi positiva? Foi. E por que ela é destrutiva? Perdi meu argumento já, não sei mais. Não, é isso. A gente fala assim, a crítica é construtiva. Peraí, crítica é crítica. O que muda é a maneira de falar. Quais são as piores críticas que você recebe? Dos seus inimigos. Aqueles que não gostam de você. Porque o intuito é o quê? Te atingir. Mas quais são as mais verdadeiras? Dos seus inimigos. Porque ele vai falar a verdade, ele vai. O seu inimigo, o que ele faz? Ele fica te observando para achar o seu ponto fraco, para pegar esse ponto fraco e te criticar. Então o único que te estuda realmente para te criticar com algo verdadeiro é o seu inimigo. O seu amigo, ele não faz isso. Ele te critica, mas ele tem todo um cuidado ao falar. E às vezes a crítica do seu amigo não faz tanto efeito quanto a crítica do seu inimigo. Por isso que as críticas dos inimigos trazem um efeito tão forte na nossa vida, mas talvez sejam as mais verdadeiras. Os seus inimigos falam coisas que os seus amigos não têm coragem de falar muitas vezes. Eles falam assim, na lata, porque o intuito dele é te atingir, mas na realidade você precisava ouvir aquilo. Então,
Toda crítica que você receber, independente se é de amigo ou se é de inimigo, faça uma reflexão, porque pode ter um fundo de verdade. Bom. Forte. Esclarecido já. Não, é verdade. Quem vai falar a verdade Parecido. pra mim é quem não gosta de mim. Quem vai chegar e me criticar é quem não gosta. Uma coisa é uma crítica de alguém sem noção. O cara que ele nem entendeu o que você falou, esse você desconsidera, não é desse que eu tô falando. Sim. Tô falando aquela que realmente o cara, que ela mexeu. Se ela mexeu com você, pode ter um fundo de verdade aí. Entendeu? Se você tem certeza que seu cabelo tá bom e alguém falar do seu cabelo, você nem liga. Sim. Mas se mexeu com você, é porque você tinha dúvidas que o cabelo estava bom. Por isso que ele pegou no ponto fraco. E teve até um episódio, acho que do Conectando, que você falou, continua falando mesmo que você não gosta, o que te incomoda, que é aí que a pessoa vai descobrir de verdade, foi a né? Ingrid que falou mais do que devia. Verdade. Vamos lá. Quarto ponto. Quarto momento é que você se comporta como uma criança emocional. Quando você quer atenção a todo momento. Pessoas que têm necessidade de toda hora receber atenção. Toda hora ela precisa de alguém do lado dela, validando. Cara, isso é comportamento de criança emocional. Isso é crise de identidade, você não sabe quem você é. Quando você não sabe quem você é, você fica com a necessidade que as pessoas fiquem te validando. Que as pessoas te aceitem, você precisa se sentir aceito. Simplesmente pela crise de identidade. Quer um conselho? Se liberte disso. Deixe de ser essa criança emocional, porque você se torna uma pessoa chata, muitas vezes. Toda hora você fica pedindo para ser validado, toda hora você fica atrás das pessoas. Se resolva. Se liberte disso. Aceite quem você é. Você tem identidade, sim, você tem qualidades e tem coisas que você precisa melhorar, como toda e qualquer pessoa. Quando você aceitar isso, você vai perceber que os relacionamentos vão melhorar. As pessoas, não é que as pessoas vão te aceitar mais, elas já te aceitam. É a sua visão, a sua ótica que vai mudar com relação às pessoas. Então mude isso quanto antes. Muito bom. Tem algum exemplo de algum momento antes que você foi, tipo, bem criança emocional, assim, e isso refletiu, de repente, dos meninos, seus filhos, replicarem isso? Não, acho que é a introversão que eu carregava. Meu filho mais velho também é bem introvertido. Então isso pode ser que seja reflexo ele vê o pai, né, sempre muito Sim. introvertido, muito na dele assim. Eu vejo muito do meu comportamento nele. Sim. Pode ser só a questão genética, que ele já carregue isso, mas pode ser que tenha sido por influência, porque ele viu o pai fazendo. De maneira inconsciente entrou. Mas querendo ou não, parando pra pensar, é muito perigoso, né? Porque as crianças, elas se refletem muito nos Sim, pais. você né? é espelho dos seus pais. Você é espelho daquilo que você vê. A criança, até os 7 anos, é uma esponja. Ela está absorvendo tudo. Sim. Tudo que ela vê, ela vai trazer para a vida dela. Entendeu? E querendo ou não, para uma criança que tem um pai presente, o pai é o herói. Ela se inspira nele, entendeu? Então ela vai fazer tudo que o pai gosta, tudo que o pai faz para poder agradar. Isso é normal. Quinto ponto. Quinto momento em que você se comporta como uma criança emocional. E talvez esse seja o mais relevante dos 5. Quando você faz somente o que você gosta e não o que é preciso. A maior prova de que você é uma criança, você não faz o que é preciso, você só faz o que você gosta. Só que, exemplo aqui, ó. Se eu perguntar aqui, tem alguma criança emocional aqui? Não. Desse ambiente? Sim, Algum de vocês admite que eu sou uma criança emocional, eu Cleiton? sou. Admito. Pode Ó, falar 2. sim. 2. É o que eu falo. Vocês 2 admitiram. O Amos acho que também. Os 3 admitiram. Qual é o exemplo? Qual seria a preocupação? Não é com vocês 3, é com os outros 2. Com o Matheus e com a Ingrid. Porque você admite que você é uma criança, então você vai se preocupar em crescer e evoluir. Se ele acha que ele não é uma criança, ele não vai se preocupar. Ele vai continuar agindo como uma criança, mas achando que é um adulto. Sim. E esse é um dos maiores erros que nós cometemos. Quando você não identifica um erro que está fazendo parte da sua vida. Então, se você admite que, olha, eu sou uma criança emocional, você vai se preocupar em como crescer e como amadurecer, como se libertar disso. Mas se você não admite, você vai falar assim, não, eu já sou adulto. Sim. Quantos anos você tem? 19. 19 anos, ó, não sou uma criança emocional. Com 19 anos. 19 anos. Eu acho que em alguns momentos eu estou. E agora ele mudou lá, eu acho que em alguns momentos. Eu estou, mas não que eu... Isso então me defina. é isso, entendeu? Então admitir que tem coisas que, olha, não, eu preciso. Porque, exemplo, eu fui até os 35, tendo certeza de que eu sabia das coisas. E eu não sabia nada. Olha só que interessante, até os 35 anos da minha vida eu tinha certeza que eu sabia tudo.
A partir dos 35 e hoje, a única certeza que eu tenho é que eu não sei nada. Uau. Isso mudou minha vida. Então, Cleito, você é uma criança emocional? Talvez em alguns momentos eu me comporte como uma criança emocional. Quando eu identifico, eu corrijo. E quando eu não identifico, eu vou me comportar. Sim. Que nem eu falei, a criança emocional está aqui dentro. Eu cresci, amadureci, mas ela continua aqui. É igual o velho homem quando você se converte. Ele não morre afogado no batismo. Verdade. Tem muita gente que acha que morre. Não, eu me batizei, ele morreu afogado. Não morreu, não. Uhum. Ele continua dentro de você, doidinho para sair. Os velhos hábitos, vira e mexe, você lembra, aí você, não, eu decidi ter uma vida com Deus. Isso não me pertence mais. Uhum. É igual eu decidi ser uma pessoa madura. Eu não posso mais agir como uma criança. Sim. Então é decisão, mas sempre se policiando, porque aquilo pode voltar. Uhum. Por isso que eu gostei muito quando falou que seria o tema criança emocional, porque até no Evolution eu entendi um pouco mais no curso, porém no Conectando, em alguns momentos você também falou, porque tem comportamentos que eu tenho que na hora já vem start, cara. Ó, você faz Você tudo que é não. preciso? Tudo que eu preciso? Tudo que é preciso? Ué, mas você não falou que você não é uma criança emocional? Colocou a edição. Na vida você faz mais o que você gosta ou você faz o que é preciso? Faço mais do que é preciso. Então, ok. Cleito, como é que eu sei se eu faço que- mais o que é preciso? Ó, ou se eu agora- faço mais o que eu gosto? Agora me corrija se eu estiver errado, ó. Vamos lá. Hum. Eu acho que ninguém é 100%. Olha lá. Estamos falando de você. Tá. E eu não sou 100%, eu não faço tudo que é preciso. Eu acho que você tem que ter um nível de maturidade. Mas olha só que legal. Desculpa te cortar. Tá. Mas olha só que legal. Ó, ativou. Gatilho. Ele reagiu. É, Você viu? Ele reagiu. É porque, tipo assim, eu acho que você tem que estar num nível de Aí sim a pessoa pode falar. Tipo assim, ela tem que ser realmente. Ele ainda não tem Ó, clareza disso. Toda vez que Tem que ser uma máquina. Se você precisa justificar, tem algo. Só que É assim, isso, eu fiz de propósito, pra te provocar. Deu certo. ó, tem que ser uma máquina. Mas se a pessoa tá no 8 ou no. Ó, como que eu sei se eu 8 de faço 10. mais o que é preciso ou se eu faço mais o que eu gosto? Pela quantidade de vezes que alguém chama minha atenção. Então, se no dia a dia você é chamado a atenção pelos seus pais, pela sua esposa, pelo seu marido, pelos colegas de trabalho, pelo seu líder, pelo seu pastor, não importa. Se vira e mexe tem alguém chamando sua atenção, é porque você está fazendo mais o que você gosta do que realmente o que é preciso. Uhum. Quando você faz o que é preciso, poucas pessoas chamam sua atenção. Caramba. Agora, quando você faz o que você gosta, vira e mexe, você se depara com alguém que vai falar, ó, você fez errado, não é pra você ter feito isso. Ó, por que você não fez isso aqui ainda? Ó, eu pedi aquilo, você não fez. Ó, no dia a dia, você tem pessoas que chamam sua atenção? Sim. Cleiton, todo mundo tem, mas é só você medir aqui a quantidade. Entendi. Vamos lá, Ingrid. Vez Ô, da Cleito. Ingrid. Sua Não, vez, mas já Ingrid. deu. Quero ver. Eu falei que sim, em algumas situações. Ah, você sim. também é uma criança emocional? Sim, em casa, principalmente com a minha mãe. Ó, que interessante. Ela só é em casa. Não, não, Sim, mas é verdade. é, Às é vezes assim? tem ambientes que você se É. comporta como criança. Ah, tá. Não sabia. Ela pode ser uma criança emocional em casa, mas no trabalho ela não se comporta como uma criança. entendi. Isso Não acontece. sabia. Por conta Perdão, do já tava acolhimento da minha julgando errado. mãe e tal. Mas é real, é por conta do tratamento, da forma que minha mãe me trata. Sim, eu sou uma criança emocional. Mas às vezes, quando eu me comporto muito, assim, Você tá chupando bala? madura. Não, tô não. Tá. Aí ela fica brava porque eu tô séria ou alguma coisa do tipo. Mas essa não era a minha pergunta, tá, Cleiton? Vamos lá. A minha pergunta eu sei que você trouxe alguns pontos, mas a gente pode perguntar. Eu sei que você falou que quando a gente está fazendo o que é preciso, muitas pessoas vão acionar. Mas a gente pode, em algumas situações, perguntar para o nosso mentor ou alguém que a gente reconheça, um líder, se a gente está agindo como uma criança emocional em algumas situações? Você não precisa perguntar se eu sou uma criança, mas você pode perguntar o que eu posso melhorar. Aí, olha só, qual é o intuito da pergunta? Geralmente, quando você pergunta, qual é o intuito da pergunta? Saber, tipo, A se resposta. se os meus resultados estão sendo, tipo, criança emocional. Qual se é eu o posso- verdadeiro intuito da pergunta? Será que é necessidade de aceitação? É isso que eu estou falando. Ah, tá. Cleiton, o verdadeiro intuito da pergunta é que eu quero crescer, eu quero evoluir.
Legal? Uhum. Então você vai fazer o quê? Tudo que ele falar você vai colocar em prática. Uhum. Não, eu já perguntei, exemplo, recentemente não, tem um tempo uma pessoa chegou para mim e falou assim, eu queria conversar com você e tal, beleza, marquei, a gente foi almoçar. Não, quais os conselhos que você me dá? A pessoa falou assim para mim, a gente conversou há 3 meses atrás, você colocou em prática aquilo que eu pedi? Você fez o que eu pedi? Não. Você colocou em prática? Não. Por que você acha que eu vou te dar conselho se você não fez o que eu te pedi há 3 meses? Ele está querendo crescer? Claro que não. Uhum. Se ele quisesse, ele tinha colocado em prática. Sim. E aí ele nem chegaria para perguntar os conselhos, ele já chegaria com dúvidas, porque o que eu pedi para ele colocar em prática, com certeza surgiriam dúvidas. Então quando você chega para um líder, para um mentor, para alguém que você gosta e pede conselhos, qual é o intuito disso? É uma validação? É para ele chegar e falar assim, olha, você está de parabéns, continue assim? Porque se ele chegar e acabar com você, falar, cara, você tem muito que melhorar, você está errando aqui, como é que você vai ficar? Se você ficar frustrado, chateado, então você não foi lá com o intuito de crescer, você foi lá com o intuito de ser validado. Se o intuito era crescer, você vai ficar feliz se ele te der um direcionamento e um feedback do que você realmente precisa fazer. Esse é um ponto. Segundo ponto, você vai colocar em prática o que ele falou? Não vou. E por que você foi perguntar então? Não era mais fácil chegar e falar assim, me valida. É verdade. Me dá um upa, me dá um abraço, fala que eu tô indo bem. Você entendeu? Muita gente faz isso, fica toda hora perguntando, mas não está colocando em prática o que está sendo direcionado. Então o seu intuito não é crescer, porque você é uma criança emocional. Seu intuito é ser validado. Uau. É ganhar o UPA, é ganhar o parabéns. São coisas diferentes. Muito bom. Dúvidas? Apenas os nossos inscritos. Já foi esclarecido muita coisa hoje. Caiu a ficha? Deus te achou aí? Achou, né? Amém. Mais um dia normal. A pergunta é da Metalissa. Impaciência com pessoas mais lentas também é característica do dominante ou uma outra coisa? O dominante, geralmente, ele tem dificuldade de ter paciência com quem é mais devagar. Sim. Porque o dominante é tudo para ontem, ele é prático, ele é rápido. Isso é uma característica de uma pessoa dominante. Mas isso também pode ser uma característica de uma pessoa controladora, uma pessoa perfeccionista. O controlador, o perfeccionista também tem dificuldade com quem é mais lento. Entendeu? Então, são características de dominantes, perfeccionistas e de controladores. Não ter paciência com quem não está na velocidade dele, no ritmo dele. Sim. Agora a última pergunta aqui. Você queria admitir, não, Cleiton? Pensando bem, eu sou uma criança Agora emocional. eu pensei Ainda não. melhor. A gente Ele pode não quer fazer um deixar episódio feio. Não, ele é sobre orgulhoso. adolescente emocional. Não, É que lá. eu tô no meio. Adolescente Ele não quer ser criança. emocional. Eu acho que criança é muito Matheus forte. criou um novo termo. Nem conseguiu. Vai ser Ele não adolescente. quer aceitar que ele pode ser uma criança Mas esse é o emocional. ponto. Mas esse é o perigo. Você É vê que ele verdade. não quer. E tá certo, ele não tem, porque eu não tenho como afirmar que ele é criança emocional. Mas se ele acha que ele não é, tá tudo bem. Mas esse é o ponto. Olha a dificuldade em admitir. Então, se ele não for, tá tudo bem. O maior problema é se ele for. Sim. Porque ele vai demorar para entender que ele precisa mudar. Quando você admite, aquilo mexe com você. Principalmente se é forte. Então, admitir, eu falo porque era assim. Por que eu demorei tanto para evoluir? Porque eu era assim. Não estou falando que você é igual a mim, mas eu era assim. No sentido de, eu não admitia que eu precisava de ajuda. Sim. Se você me perguntasse se eu era uma criança emocional, eu não ia nem gostar que você falasse isso para mim. Imagina, já crescia, tenho minha família, tenho minhas coisas e tal. Porque eu era o ignorante, eu era o tolo. Então, não admitir fez eu viver anos na tolice. Não admitir fez eu viver anos na ignorância. Não admitir que eu precisava de ajuda fez eu rejeitar a ajuda de muitas pessoas que Deus colocou aquelas pessoas no meu caminho. Eu não precisava ter demorado tanto se eu tivesse um pouquinho de humildade. Humildade para admitir que eu não sei tudo. Humildade para admitir que eu preciso de ajuda. Humildade para admitir que, olha, na vida Deus coloca pessoas para te ajudar. Eu demorei para entender isso. Sim. Você não precisa demorar. A decisão é sua. Uau. Muito bom. Forte. Podemos encerrar? Agora sim, gente. Esclareci minhas dúvidas. Pode. Imersão Evolution. Eu quero que você esteja lá. Porque se você chegou até o final desse vídeo,
Você precisa estar na imersão. Pode ver, eu só falo da imersão no final do vídeo, porque são essas pessoas que eu quero que estejam comigo durante 3 dias, aprendendo sobre gestão emocional, fazendo perguntas, recebendo um direcionamento, caindo fichas, mudando a visão, tendo mais clareza. Você que chegou ao final desse vídeo. Na descrição do vídeo tem um link que você vai preencher os seus dados e lá a nossa equipe vai entrar em contato com você, até para fazer uma análise se é o seu momento e depois te encaminhar para o especialista, onde ele vai te passar as informações e valores. Lá é um ambiente de mudança de mentalidade, é um romper na sua vida. A Imersão Evolution é a clareza que você precisa para ter uma vida equilibrada. Então eu quero te ver lá. Eu quero que você esteja comigo na imersão. Preencha seus dados para que você possa fazer a sua inscrição. Deus abençoe a todos e até o próximo episódio.